Amém, amados. Boa noite, paz do Senhor a todos. Pode se assentar. Os irmãos sabem que eu bebo água já atrás de 2 copos. Obrigado, viu, irmão? Eu bebo água mesmo. Hoje eu estava em São Bernardo. Eu estava comemorando o aniversário do meu sogro. Ele fez hoje 79 anos. E nós estávamos lá com os familiares, né, da Fer. E assim, amados, todos ali reunidos. E eu pensando, Deus, são tantas vidas, né? E aí o meu sogro falou, Vitor, eu vou dar uma palavrinha, aí depois você, né? Você traz, não sei, ele falou e não falou. Eu falei, amém. Eu não entendi, mas amém. Eu sei que a hora que você deu o toque, aí ele comentou, ele falou, ore por nós. E amados, as pessoas, as famílias estão precisando do Senhor. Nós precisamos, né, vestir realmente as nossas vestes, né, de santidade, de um coração de servo, um coração de discípulo e olhar para a humanidade, olhar para aqueles que estão se perdendo e ter um coração de Cristo. Um coração que olha e fala, Senhor, eles estão indo para a perdição eterna. Que nós possamos ter um coração de servo, um coração pacificador, misericordioso. Amém? Amados, o tema do mês, né, que vai iniciar nas células, é preparados para a sua vinda. É um tema poderoso. Eu creio que nós teremos, né, ensinamentos poderosos. E eu vi na foto que hoje o pastor falou sobre os sinais do arrebatamento. Não ouvi a pregação, eu falei, não vou ouvir. Depois eu ouço. E o tema hoje, eu não sei se está aqui, se está aí, Valdeci? Acho que não. Mas vamos abrir lá em Mateus capítulo. Aí. Eis o noivo. Poderoso, hein? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero ler um texto antes, que está em Mateus 24, capítulo 24. A partir do verso 1. Diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui sobre pedra, que não seja derribada. 3. No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então eles perguntaram. Imagina Jesus pregando, falando que vai. E eles falaram, chegaram, esperaram, né? Jesus sentou no Monte das Oliveiras. Jesus, e aí, quando que vai acontecer? Quando, né? Quando será a sua vinda? E Jesus responde. E eu acho interessante, porque Jesus, ele responde, amados, e ele gera. E toda a resposta que Jesus dá é algo que a gente tem que parar e pensar. Ele fala assim, ó. A primeira coisa que ele fala, no capítulo 24, se nós lermos, ele fala todos os sinais de guerra, nação contra nação, e profetas, e falso Cristo. E ele discorre de um monte de coisa, mas a primeira coisa que ele fala assim, ó, vede que ninguém vos engane. Ponto. Depois ele discorre de todas aquelas coisas que vai anteceder, o princípio das dores, e ele fala sobre isso. Mas o principal, ele fala assim, ó, existe um engano, e que isso é a prioridade, é a primeira coisa que ele coloca. Amados, existe hoje um engano muito na sociedade. Então assim, o engano é algo que é muito sutil. E eu sempre falo que existe aquele assim, quando a pessoa, existe aquelas pessoas que tentam enganar, a questão de trabalho, de serviço, esse é um engano. Mas o pior, eu sempre falo, o pior engano é aquele que nós nos enganamos. A Bíblia diz o seguinte: aquele que ouve e não pratica, engana a si mesmo. Amados, esse é o pior engano. O pior engano é aquele que você está vivendo e você engana a si mesmo. Porque esse engano
é muito mais complexo para que você enxergue ele. Porque você se engana. E o pior, você acha e está tranquilo. Então o primeiro ponto, mas Jesus fala aqui de alguém nos enganar. E aí eu pulo para o verso 9, desse verso 9. Fala assim, e ele discorre, né? E fala assim, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Amados, é engano achar que nós não passaremos por perseguições, por lutas, e que nós não seremos odiados por seguir a Jesus. O que eu vejo hoje, às vezes o texto, o versículo 9, volta no 9 desse, Jesus falou assim, então sereis. Ele não fala assim, então talvez, quem sabe, lá em 2025, 2000 e pouco, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser atribulados. A Bíblia não fala, nós seremos atribulados. Aí você fala, Vitor, eu vim para ouvir uma palavra de Deus aqui, você está falando que eu vou ser atribulado. Amados, mas é o que Jesus disse. Então, é enganar-se, achar que a perseguição, ser odiado por causa de Jesus, não por causa da sua atitude, por sua postura, por aquilo que você faz de errado, não é isso. A Bíblia fala que nós seremos odiados, perseguidos, por causa do nome dele. Então, ser perseguido na empresa, na faculdade, porque você professa a fé, porque você segue Jesus, amados, isso é verdade. Se você achar que você, eu não sei, e isso te atingir, é porque você está sendo enganado, porque isso é uma verdade. E nós temos que dar glória a Deus, porque essa perseguição virá, significa que nós estamos honrando o nome de Jesus aonde nós estamos. E nós já estamos vivendo esse tempo. Eu sei que tem uns jovens aqui que estão na faculdade, amém? Eu sei que está pegando um negócio ali quando você fala que é crente. Eu sou professor, gente, na escola, quando eu falo que eu sou crente, sento na mesa dos professores, gente, é uma luta, aleluia. Porque existe resistência, existe perseguição, existe essa afronta. E isso tem que estar no meu coração, isso não pode me atingir no sentido de eu falar, meu Deus, por quê? Não deixe ser enganado por ninguém. E aí, no verso 35, pula para o 35 desse, fala o seguinte, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como os filhos nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então as pessoas, como será a vinda do noivo? Todos estaremos vivendo uma vida normal. Casando, dando em casamento, vivendo. Então, como será uma vida normal? E aí a questão é o seguinte, aqui eu coloquei a raça humana se divide em dois grupos de pessoas, aqueles que vigiam e esperam e aqueles que não vigiam. Amado, só existe dois tipos de pessoas nessa terra, aqueles que vigiam e esperam e aqueles que não vigiam e não esperam. Infelizmente, nós temos esses dois tipos de pessoas dentro da igreja, que não vigiam, não esperam ao Senhor. Agora eu quero ler, que agora que eu vou entrar no tema, em Mateus capítulo 25, pula aí uma folha, a partir do verso 1. É a parábola. E aí Jesus, ele fala, capítulo 24, ele fala tudo que vai acontecer. No final do capítulo 24, ele fala lá do servo mau, da parábola da figueira, tudo. E aí
capítulo 25 ele começa e ele fala dessa parábola. E essa parábola, amados, o pastor sempre fala isso. Os capítulos são divididos da Bíblia, não significa que um texto, capítulo 24, está totalmente separado do capítulo 25. Então, foi organizada a Bíblia em capítulos e versículos para localização, mas o assunto, muitos textos, ele passa de um capítulo, 2, 3, até 4 capítulos. É o mesmo assunto, é o mesmo tema, é a mesma raciocínio que Deus está utilizando. E Jesus está fazendo isso. Então, a partir do verso 1, diz assim: então, o reino... E ele fala, então... Deixa eu ler o 20. Não, põe o último versículo, Valdeci, do 24. Diz o seguinte: e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Está falando a consumação, o inferno, né, aquele que não se arrependeu. E aí ele começa, então, capítulo 25, verso 1. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram as vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Aleluia! Eis o noivo! Eis que vem o noivo! Pode acender. Olha, ensaiamos, deu certo, hein? Aplauda, Senhor, aplauda, Senhor. Ensaiei, hein? Tá vendo? Eu também faço teatro igual o pastor, gente. Estou ali, ó. Mas, e vai ser esse grito: eis o noivo. Algumas versões falam, lá vem o noivo. E ele completa, saí ao seu encontro. Amados, muitos, eu inclusive, como eu quero ouvir esse grito, como eu espero esse grito. Você em casa, você no seu tempo devocional, no emprego, fazendo a obra, e aí você escuta, eis o noivo. Amados, mas muitos, a hora que ouvir isso, não vai estar preparado, não vai estar pronto, não vai ter azeite. E é isso que Jesus está falando nessa parábola. 5 nécias e 5 prudentes. Vamos continuar a partir do verso 7. Fala o seguinte: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Amados, olha que interessante. As nécias foram até as prudentes e falou: me dá do seu azeite, que a minha lâmpada está. Amados, isso mostra que quem não está com o Senhor, quem não está com o azeite, quem não tem um relacionamento com o Espírito, quem não está firme com Deus, sabe que não está. Porque se elas foram, elas sabiam que o azeite dela estava se acabando. Então elas tinham consciência disso. Então, se nós temos essa consciência, se você tem no seu coração que você precisa, Vitor, eu sei que o meu coração hoje, que a minha vida, que o meu relacionamento com Deus, que o Espírito Santo não faz parte ainda. Eu não tenho andado com esse azeite, eu não tenho andado em santidade, eu não tenho andado nos caminhos, eu nem entreguei, Vitor, a minha vida para o Senhor. Hoje, amados, hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus separou para a sua vida. Se você não conhece, se você não entregou sua vida, se você nunca entrou na igreja, hoje é o dia. Que esse grito, eis o noivo, soe nos seus ouvidos como música,
como as minhas lágrimas serão enxugadas. Lá não haverá mais dores, não haverá mais luta, e as nações estarão diante do Cordeiro. É isso que esse grito diz, amados. E aí, continuando o 8, fala o seguinte. Eu li o 8, agora é o 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e aos vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai. A princípio, o relógio aqui eu não tá 100 horas. Se eu chegar até 10 e meia, é o relógio, tá, amados? Esse texto, amados, muitas vezes, quando eu me converti, eu li, eu falava assim, nossa, mas por que, né? Elas não, né? O que custava? Pensei, né, pastor? Eu falei, nossa, mas é... E aí, na caminhada, você vai entendendo, amados, a minha vida, a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com o Espírito Santo não vai suprir a sua vida. Quem é o Vitor em Cristo, quem é o Vitor no Senhor, não pode suprir a sua vida. É você e o Senhor. É a sua história, é a sua intimidade, é o seu coração, é o seu relacionamento com Ele. Não, eu não posso fazer. Nós podemos pregar o Evangelho, anunciar, mas esse texto está dizendo da intimidade, do nascer de novo, do mover do Espírito, daquilo que Ele faz em nós, o ministério do Espírito, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E nós, amados, temos que entender que nós somos um com o Senhor. Eu não posso, eu influencio, nós pregamos, nós intercedemos, mas o seu tempo, a sua vida, a sua salvação, Efésios 2:2 fala o seguinte: desenvolvei a vossa salvação, e é sua, ela é individual, e é isso que o Senhor está falando. E aí no 10:11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não conheço. 13. O 13 fala: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E aí Jesus finaliza essa parábola e responde para os discípulos que o dia e a hora ninguém sabe. Mas eles não precisavam mais saber o dia e a hora. Do capítulo 24 inteiro. E eles parassem, eles já, tudo que eles precisavam, tudo que eles tinham em mãos ali, o que o Senhor falou para eles, eles já tinham. A hora, o dia, quando, isso já não é tão importante mais. Pode ser daqui a 30 segundos, como pode ser daqui a 100 anos. Não importa. Porque a minha vida está na mão dele. E é isso, amados. E esse grito, eis o noivo. E quando nós falamos das 10 virgens, né, das 5 prudentes, das 5 nécias, fala de lâmpada, fala de azeite. Ele usa uma parábola para exemplificar um monte de coisa. E Jesus fala que essa lâmpada, esse azeite, fala do relacionamento com o Espírito Santo, amados. E esse é um assunto vital para a nossa vida cristã. Não existe relacionamento com Deus, não existe entrar no céu, não existe uma vida cristã sem a obra do Espírito Santo na vida dele. Amados, em 2 Coríntios nós vamos ler, Paulo chama e ele coloca o ministério do Espírito. O Espírito Santo tem um ministério. Ele tem algo que ele veio para fazer na sua vida, para que você chegue até o céu, para que você entre no reino de Deus. E uma das principais coisas que o Espírito Santo veio fazer, que está lá em João 16:8, que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse azeite é o Espírito Santo na nossa vida. E quando eu escuto esse grito, eis o noivo, esse relacionamento, amados, vai interferir. E através do meu relacionamento, através da minha vida de intimidade com Deus, ele soa como desespero, mas ou soa como glória a Deus. Eis-me aqui.
servo, o teu servo, pode me levar em paz, aleluia. E aí eu quero que você abra agora em 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. E eu quero falar da obra do Espírito Santo, ou do ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque você fala assim, Vitor, então amém, eu quero ter azeite na minha vida, eu não quero ser nécia, eu quero ter azeite na minha vida, eu quero ter essa vida, eu quero ouvir esse grito, eu quero colocar minha vida, né, debaixo desse azeite, ter azeite até o dia que o Senhor vier, até quando Ele voltar, eu quero estar pronto. E aí, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: e se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo aqui, ele vai falar da lei, ele está falando do Espírito, então ele está ensinando a igreja, mas ele mostra que existe um ministério do Espírito. O ministério nós sabemos que é servir, é trabalho. E ele tem um ministério. Ele tem algo. O Espírito Santo veio fazer algo na minha vida e na sua vida que nós não conseguimos fazer. E nós não temos capacidade nenhuma de fazer. Ele tem esse ministério. E eu preciso saber, eu preciso conhecer o que o Espírito Santo veio e o que ele tem que trabalhar na minha vida, amados. E aí eu volto no texto que os discípulos, que Jesus respondeu: não deixe ninguém enganar vocês. E uma das coisas que eu preciso entender para não ser enganado é saber o papel, a obra do Espírito Santo na minha vida. E aí no verso 17, no mesmo capítulo, ele fala qual é o ministério do Espírito. Ele fala assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos mais fortes. Somos. Gente, eu sei que domingo muito aqui estava no churrasco, né? Às vezes não deu para dar uma dormidinha. De novo, somos. Melhorou, vocês estão bem. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Qual o ministério do Espírito? Nos transformar de glória em glória até a imagem de Cristo Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. Isso ele veio e eu preciso compreender isso, amados. Eu preciso entender porque eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Eu preciso deixar o Espírito Santo dominar a minha personalidade, a minha ira, minha boca grande, meu estresse. Eu preciso, porque qual que é o ministério dele? Me transformar a imagem e semelhança de Cristo. E por que Paulo estava falando aqui? Só para vocês entenderem o contexto. Paulo que fala assim, a glória lá do ministério, que Moisés, ele resplandecia o rosto, ele está falando lá de Êxodo 34, quando Moisés desce a segunda vez do monte com as tábuas, né, da lei, e a Bíblia fala que o rosto de Moisés resplandecia. E aí o povo olhava e falava, meu Deus, e ele está falando, era uma glória, porque ele tinha a presença de Deus estampada na face dele. Só que, e aí a Bíblia fala que desvanecia, acabava. Aí Moisés corria lá na tenda, dava uma carga, aí acendia e ele voltava. Só que aí o ministério do Espírito não, é progressivo, é de glória em glória. E é esse o ministério, amados. Nós estamos debaixo desse ministério. E quando nós falamos isso e entendemos que o Espírito Santo, o azeite das lâmpadas, das prudentes que eu tenho que ter na minha vida, é o Espírito Santo me transformando de glória em glória até chegar à imagem perfeita de Cristo Jesus. E esse é o processo que Cristo e que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Eu quero que você abra aí Romanos capítulo 8, verso 29, diz o seguinte, Romanos 8, 29,
Porquanto os que de antemão conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele e permanece nele, deve andar como ele andou. E aí você vai para 2 Pedro 2,21. Porquanto para isso mesmo foste chamados. 1 Pedro 2,21. Estou rápido, né, descer. Pois melhor lhes forem nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-los voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento. Não é isso não, é 1 Pedro 2,21. Porquanto para isso mesmo fosse chamados. Para que nós fomos chamados? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguir os seus passos. Amados, não existe como eu e você seguir os passos de Jesus nessa terra sem o poder do Espírito Santo. Não, é impossível para mim e para você. E é essa obra que o Espírito Santo veio fazer em nós. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo fala assim, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Ou seja, tudo relacionado àquilo que o Espírito Santo veio fazer em nossas vidas. E aí você vai lá para Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo pensamento que também houve em Cristo. Até os pensamentos. E eu pergunto, como nós podemos ter a imagem, os pensamentos, as atitudes, andar nas pegadas de Cristo nessa terra, senão pelo poder do Espírito Santo? E aí, a questão é, entendemos que o azeite das prudentes é a obra do Espírito Santo, é o ministério dele. Mas ele faz sozinho? Sim ou não? O que vocês acham? Não? Mas a Bíblia diz, vamos abrir, eu quero abrir com você em Marcos 1,15. A Bíblia diz o seguinte: o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados, quem gera arrependimento? Mas Jesus fala assim, arrependei-vos. Ele está falando para quem arrepender? Mas não é o Espírito Santo que faz? Aí aqui existe uma aparente, vou falar 3 vezes, aparente contradição. Porque em João 16:8 fala que o Espírito veio e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Romanos 2:4, que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. Então a obra de arrependimento, quem faz? Quem gera o arrependimento em nossas vidas? O Espírito Santo. Quem gera a fé na nossa vida? Como nós nascemos de novo? É pela obra do Espírito Santo. Nada. Eu não consigo nascer de novo. Eu não consigo. Meu arrependimento, ele necessita da obra do Espírito Santo. A minha fé necessita. Então, ninguém se arrepende sem a obra do Espírito. Ninguém nasce de novo sem a obra do Espírito Santo. Mas Jesus, João Batista, falava, arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso mostra que existe uma participação nossa no processo do Espírito Santo. Por isso que lá na parábola das virgens, as 5 prudentes falam assim, vai lá comprar, vai fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, o arrepender-se, o crerdes, o que às vezes, amados, existe, e é uma dificuldade, existe pessoas que pegam assim, não, a obra do Espírito Santo, eu não faço nada, ele faz tudo. E tem gente que pensa, pastor, não, eu tenho que fazer tudo, só eu. A pergunta é, eu faço tudo, mas o Espírito Santo, ele tem que fazer tudo. A questão é que as duas estão certas. O Espírito faz, a obra dele é completa. Só que eu preciso participar dessa obra. Aí você fala, Vitor, mas como assim? Qual que é a minha interação?
como que eu faço? Como que eu me relaciono? Como essa lamparina, como esse azeite pode estar na minha vida? Qual a minha participação? Porque nós podemos pensar, se o ministério, a obra do ministério, o ministério do Espírito é nos levar à transformação até a estatura. Efésios 4:13 fala assim, que o Senhor, Ele quer que nós cheguemos à estatura perfeita, ao varão, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que o Espírito Santo quer. Essa é a obra dele. Mas qual é a minha interação? O que eu faço? Como que eu mantenho esse azeite, Vitor? Como eu posso sair dessas prudentes, dessas 5, aliás, das nécias, e ser essa prudente? Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Todo mundo está comigo? Está acompanhando? Irmãos, eu falo meio rápido mesmo, mas presta atenção, não pisca aí. Não, pode piscar, mas não muda. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. A gente hoje, vocês vão aprender um versículo facinho, curtinho, que você não vai poder esquecer mais, amém? Repita comigo. Não apagueis o Espírito Santo. É só isso esse versículo. De novo. Não apagueis o Espírito. Espera aí. Então, se Ele faz a obra, o arrependimento vem por Ele, a fé vem por Ele, o novo nascimento é por Ele. Então nós entendemos que nascemos de novo, glória a Deus, acabou tudo. A partir do momento que eu nasci de novo, tudo está pronto, eu já estou transformado? Não. Amados, o primeiro ponto das nossas vidas é nascer de novo. Se arrepender, crer no Evangelho, nascer de novo. Jesus disse lá em João 3:5 para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não herda o reino dos céus. Ponto. Nós temos que nascer, mas não para aí. Aí Paulo fala aos Tessalonicenses, fala assim, não apagueis. Amados, quando ele fala não apagueis, ele não está falando que Deus, você tem o poder de anular Deus. Não, é a obra do Espírito Santo em sua vida. E apagar está falando de fogo. Falando de fogo, hoje eu fui acender a churrasqueira lá no meu sogro, né? Que eu sou o churrasqueiro oficial da casa dele. Sangue de Jesus. E não tinha nada, Tiago, não tinha nada para acender. Eu falei, e agora? Como que eu vou acender esse negócio? Aí eu pus lá e tal, e não acendia. Aí ele falou assim, Vitor, tem um compressor ali. Eu falei, pega lá. Ele ligou um compressor, puxei, joguei um vento lá, rapaz, mas pegou fogo facinho. E aí, para pegar fogo, para acender algo, você tem que pôr lenha, você tem que fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que nós podemos, pela nossa vida, por aquilo que nós fazemos, apagar a obra que o Espírito Santo, que o ministério do Espírito quer nos transformar, a imagem de Cristo seja apagada das nossas vidas. Então, amado, existe uma responsabilidade, existe um azeite que nós devemos cultivar, existe um estilo de vida que nós precisamos viver. Porque a partir do momento que eu vivo uma vida negligente, que eu vivo uma vida sonolenta, como as nécias, as 10 dormiram, as 10 estavam meio cansadinhas, mas eu não me preocupo com o noivo, eis o noivo, uma vida de qualquer maneira, o Espírito, a obra que ele começou, do arrependimento, da fé, do novo nascimento, isso pode ser apagado. A autoridade, aquilo que ele começou e ele quer te transformar a imagem, a plenitude de Cristo, ao varão perfeito, a unidade da fé, isso pode ser abortado através das nossas vidas, da nossa conduta, daquilo que nós fazemos. Se você olhar, vamos abrir lá em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando ele fala assim, enchei-vos do Espírito, é a nossa responsabilidade, é a nossa parte. Aqui entra a minha parte. Existe eu na história.
a obra do Espírito do arrependimento novo, Ele faz. Glória a Deus, porque nós somos incapazes de fazer. Nós não podemos nada sem Ele. Mas encher-vos do Espírito. E aqui é outra coisa que às vezes nós confundimos. Quando você fala encher, você pensa, o copo está vazio, eu vou encher. Mas a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Mas como que eu encho se Ele não dá o Espírito? Eu gosto de fazer essas perguntas, eu amo essas perguntas. Amados, não é que você vai enchendo do Espírito aos poucos. É o quanto Ele tem de você. O encher dele é o quanto você entrega para Ele. Ele é pleno. Ele é único. A medida dele é cheia. Mas a partir do momento que Ele vai acessando áreas da sua vida que você deixa, você vai se enchendo dele. É Ele que vai acessando áreas na sua vida. Não é você que vai pegando um pouquinho. Então, ser cheio do Espírito é o quanto Ele tem de você. O quanto você submete à obra dele. O quanto você está disposto a viver segundo aquilo que Ele coloca sobre a sua vida. Sobre a vontade de Deus. Sobre aquilo que Deus quer fazer. Então, é essa obra. Romanos 8:26 diz algo interessante. Romanos 8:26, esse é o texto da Fer. Eu gosto desse texto. Diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Algumas versões falam ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amados, essa palavra assiste, algumas versões falam assim, ajuda, é uma palavra grandona. Se você olhar no grego, ela fala assim, sulantinambanomai. Você fala, meu Deus, o que é isso? Então, sulantinambanomai, ela está me corrigindo, sunantilambanomai. É a conjunção de 3 palavras, sum, ante e lambano. A primeira fala o seguinte, pegar firme, sum, ante, contra alguma coisa, e lambano, com a ajuda de alguém. Então, não é que o Espírito Santo, esse texto não fala que ele vai fazer tudo por você. Ele fala o seguinte, imagina, algumas Bíblias falam assim, ele nos ajuda às nossas fraquezas. E aí, se a gente, no nosso português, a gente fala assim, ô Fer, me ajuda aqui a tirar o púlpito. Tem 2 tipos de ajuda. Ela pode vir aqui, pegar o púlpito e tirar. Mas esse texto não está falando isso. O sunantilambanomai está dizendo que a ajuda do Espírito Santo é pegar firme contra alguma coisa e com alguém do outro lado. Então o Espírito Santo, ele vai pegar firme, ele vai estar com você, mas do outro lado, junto com você. A obra do Espírito Santo é junto conosco, amados. Nós precisamos compreender e viver essa vida de forma mais singela, amados. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz dele. Nós precisamos nos submeter à palavra, que é a espada do Espírito. Amados, a espada, vamos falar lá. Imagina, quando Paulo usa lá em Efésios, da armadura, ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eles eram acostumados com essas guerras. Então, ele usou uma figura de linguagem ali para exemplificar e para ajudar o entendimento. Então, quando nós falamos que o Espírito Santo, a palavra de Deus, a espada dele, é com ela que ele vence, é com ela que ele... Então, tudo, você fala assim, tudo que você precisa compreender, para discernir se é a voz dele, se não é a sua voz, se é o seu coração, se é o sei lá quem for. Como que... Eu ia falar capiroto, né? Mas eu não posso, perdão, eu já falei, né, pastor? Então, quando você vai discernir, você fala assim, como eu posso saber a voz do Espírito Santo? Se eu não posso entristecê-lo, eu tenho que encher dele, eu tenho que deixar ele trabalhar e transformar a minha vida, para que quando eu escutar o grito, eis o noivo, eu esteja pronto. Como que eu vou discernir, Vita, a voz dele? Amados, nada que ele fale, que
que ele direciona estará fora da palavra de Deus. Nada. Nós não podemos ser enganados, porque aí, se você vai lá em Mateus 22, 29, a Bíblia diz: errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele fala: errais por não conhecer as Escrituras. E o poder de Deus é quem? É o Espírito Santo, amados. Nós erramos porque nós não conhecemos um e nem o outro. Ou seja, não tem como eu conhecer a palavra e não conhecer o poder, não conhecer o Espírito Santo. Então, ele nos ajuda. A pergunta é: quanto de ajuda você tem deixado, ou pedido, ou deixado o Espírito Santo fazer na sua vida? Na sua personalidade, na forma de você pensar, na forma de você falar, na forma de você agir. Amados, isso é a transformação à imagem de Cristo. A Bíblia fala, Jesus falou assim, ó: se alguém te ferir uma face, o que você faz? É simples, sim ou não? É pelo poder do Espírito Santo. Mas quem falou tem autoridade em falar que a gente consegue. Foi o próprio Jesus que falou. E eu preciso saber que a imagem, aquilo que Ele quer de mim, é através do poder do Espírito Santo. Que nós possamos, amados, ouvir de fato a voz do Espírito Santo. Que eu e você possa de fato discernir e viver uma vida. Eu falo assim: eu preciso desse azeite na minha vida. Eu careço. E aí, quando nós falamos dessa intimidade, dessa interação, em Atos, capítulo 7, 51, a Bíblia fala que quando Estevão estava pregando, ele diz o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Amados, vocês sabiam que é possível você resistir ao Espírito Santo? A obra dele não é unilateral. Ele não vai te... A Bíblia fala que a bondade e misericórdia do Senhor nos conduz ao arrependimento. Ela não nos obriga a arrepender. Ela só nos conduz. Então nós podemos resistir ao Espírito Santo. Sabe quando nós resistimos? Esse aqui é facinho, você saber se você resiste ou não. Quando alguém te ofende. Quando alguém erra com você e você tem que pedir perdão. E aí dentro de você fala assim: nossa, eu não precisava ser assim. Eu preciso perdoar. Aí do nada aparece uma vozinha: ah, mas mereceu, não vou não. E nós resistimos à voz. Nós resistimos, porque essa obra quem faz é o Espírito Santo. Quem gera o perdão é Ele. E às vezes nós resistimos, amados. Quando nós erramos dentro de casa, quando nós erramos no trabalho, nós falamos, fazemos coisas, você fala assim: por que eu fui fazer isso? Mas às vezes o orgulho brota. Às vezes aquele coração duro, igual o Estevão estava falando, fala: não vou não, mereceu. Isso é resistir. Isso é não dar lugar para que Ele tome. E Ele te ensine e te conduza à imagem e semelhança de Cristo, que sendo Deus, se esvaziou, se humilhou, se tornou como servo e foi até a morte, e morte de cruz. E Ele em nenhum momento revidou aquilo que foi feito contra Ele. Amados, se nós vivermos uma vida de fato, porque a vida com o Espírito Santo, ela não é opcional. Ela não é opcional. Porque as virgens não entraram. Elas não foram. E para a gente caminhar para o final, vamos abrir em Tiago 4:4. Outra coisa que nós podemos fazer contra o Espírito, diz o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo
de Deus. Ele tem ciúme de mim e de você. Por isso que o Espírito Santo é considerado, e quando a gente fala da parábola, fala de um relacionamento, de um casamento. Ele está falando de noivo. E aqui ele está falando, aquele que se torna amigo do mundo, aquele que vai para o outro, para o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Ele está sendo infiel. No relacionamento dele com Deus entrou a terceira pessoa. E aqui Tiago está colocando como uma figura do mundo. E aí a amizade, o relacionamento com o mundo, eu não estou falando de viver no mundo, amados. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem. Estou falando da amizade onde o mundo faz parte da sua vida. Os costumes, aquilo que eles fazem. Isso, além de você gerar ciúme no Espírito Santo, isso te faz inimigo de Deus. Gente, ter inimigo é ruim, não é? Mas Deus como inimigo, e nós provocamos isso, amados. Nós provocamos isso. E hoje eu vim aqui para alinhar as nossas vidas. Porque às vezes nós fazemos tantas coisas simples, mas sem entendimento. E isso tem desagradado o coração do Senhor. Isso tem entristecido o Espírito Santo. Isso não tem deixado nós nos enchermos dele. Isso tem gerado inimizade para com Deus, através da nossa postura, da nossa forma de pensar, nossa forma de falar, do nosso jeito de ser, sabe, de orgulho, bravo e tal. Amados, nós precisamos viver uma vida realmente cheia do Espírito Santo. Nós precisamos deixar, nós precisamos comprar. Quando lá na parábola de Mateus 25 fala sobre comprar, não está falando que existe um preço, um custo, um preço para você comprar a presença do Espírito Santo. Não é isso. Existe um custo. Existe um preço a ser pago no sentido de que existem as nossas atitudes. Existe uma prática, existe uma rendição. E que nós possamos, de fato, amados, viver essa vida de forma onde o Espírito Santo tem acesso a nós, onde nós deixamos o ministério dele, que é nos tornar a imagem e semelhança de Cristo, de glória em glória. É um processo, amados. Ninguém chegou ainda, eu tenho certeza que ninguém aqui, isso eu tenho certeza, ninguém chegou à plenitude, à imagem perfeita do varão perfeito. Ninguém chegou. Todos nós estamos nesse processo de transformação. E quanto mais nós deixarmos ele nos encher, ou ele acessar as nossas vidas, mais nós seremos transformados. Mas o Senhor vai ser glorificado. Mas o Senhor vai poder agir na sua vida. Não só na sua vida, mas tudo que envolve o que você é, o que você tem e aquilo que faz parte da sua vida. E aí, para finalizar, Efésios capítulo 1, verso 13. A Bíblia diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ele é um selo. Selo fala de propriedade, de segurança, de destino, amados. O selo é porque a geração não é de carta. Eu mandei carta para a Fer, gente. Eu não sou velho, mas eu mandei carta. Tinha selo. O selo era a garantia que aquela carta tinha um destino. O Espírito Santo na minha vida e na sua vida é uma garantia, é um selo. Algumas versões falam que é o penhor. É uma garantia, é um selo de que nós entraremos no reino dos céus. Que a partir de hoje você tenha uma oração: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero viver um relacionamento profundo, eu não quero entristecer o teu Espírito, eu quero me encher, eu quero andar. A Bíblia diz: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne.
Ai, está difícil, a luta contra o pecado está difícil. Ai, o inferno, o mundo aí, o capiroto. Não, gente. A questão é andar no Espírito. E não. Então nós fazemos o quê? Andamos no Espírito e nós não satisfaremos os desejos da carne. É isso. É isso que o Espírito Santo representa nessa parábola das 10 virgens. Por isso que quando faltou nas 5 nécias, elas foram desesperadas, querendo, porque sem o azeite, só com a lâmpada, Provérbios 20, 27 diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, mas o Espírito é o azeite que vai ser essa lâmpada, porque a nossa intimidade com o Espírito Santo é que nos faz. Então, amados, que nós possamos viver isso. Romanos 8,14 diz: todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Todos que são guiados. A sua vida tem que ser pautada naquilo que Ele é, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele deseja para você. E quando nós entregamos, quando nós entendemos isso, amados, e nós escutamos, nós desejamos, nós queremos escutar: eis o noivo, aí vem o noivo. E aí você vai estar sendo guiado, você está sendo transformado, você está sendo cheio, o Espírito está trabalhando, está arrancando, está limpando, está desenvolvendo a sua salvação, gerando arrependimento, crescendo em fé. Amados, o noivo te espera, e isso é poderoso. Então esteja preparado para a volta do Senhor. Se relacione, mergulhe, viva uma vida no Espírito Santo de Deus. Vamos colocar de pé. Enquanto o louvor ministra.